A desaprovação do governo Lula chega a 57%. A taxa representa uma oscilação negativa em relação a março, quando o número era de 56%, e reforça a tendência de queda na popularidade do governo, que já dura 5 rodadas consecutivas, desde julho de 2024. Os dados são da pesquisa Quest, divulgada hoje. Pois é, e a aprovação do governo, por outro lado, caiu de 41% para 40%. A piora da imagem atinge com mais força a população com renda de até 2 salários mínimos, onde a aprovação caiu de 52% para 50% e a desaprovação subiu de 45% para 49%. O impacto do escândalo envolvendo fraudes no INSS foi um dos fatores citados como agravante. De acordo com o levantamento, 82% dos entrevistados tomaram conhecimento do caso e 31% apontaram diretamente o governo Lula como principal responsável pelas irregularidades, superando menções ao próprio INSS. Pois é, e para 44% dos brasileiros, o governo atual é considerado pior que o de Jair Bolsonaro, enquanto 40% o consideram melhor e 13% veem aí os dois como iguais. E quando comparado às gestões anteriores de Lula, 56% avaliam que o desempenho atual é inferior. Pois é, a percepção de que o presidente não está cumprindo as promessas também cresceu. 70% dizem que Lula não está entregando o que prometeu em campanha e 45% avaliam que o governo está pior do que esperavam. A avaliação geral é negativa para 43% dos entrevistados, regular para 28% e positiva para 26%. E apesar do cenário adverso, houve melhora na percepção sobre a economia. A parcela que acredita que a situação econômica piorou caiu de 56% para 48%. A preocupação com preços de alimentos, combustíveis e contas básicas também recuou, embora ainda tenha aí a maioria. Vamos conferir agora alguns pontos dessa pesquisa na arte que a gente preparou para você dar uma olhadinha. Tá aí, ó, popularidade do governo Lula em 2025, hein? Junho de 2025, 57% desaprovam. Em março era 56%, em janeiro 49%. Aqui aprovam 40%, em março era 41%, em janeiro era 47%. 3% não souberam responder. A fonte, como a gente está vendo ali, né, é Genial Quest, né? Essa próxima tela aí, né, Cira? Temos aí a popularidade do governo entre Lula. Os católicos, né? Isso. Pois é, André, olha só para você. Entre os católicos, este foi outro recorte, outra análise, né? Que foi feita. 53% da população católica desaprova, portanto, o governo Lula, né? Em março, esse índice era de 49%. Em janeiro, 45%. Então, são dados ali que a gente vai vendo a diferença, né? 45% aprovam, 53% desaprovam. Em março, quem desaprovava estava em torno ali de 49%, em janeiro, 45%. Já quando a gente vai para os aprovados, em março, 49%, lá em janeiro, 58%. Agora, quando a gente pega ali outro recorte, a população evangélica brasileira, hoje, 66% dessa população desaprova o governo Lula e 30% aprova. E aí, em março, pegando aqui os que desaprovam, né? Mas lá em março era 67%, em janeiro 58%. Agora, em relação à aprovação do governo, em março 29% aprovava, em janeiro 37% aprovava o governo Lula, portanto, dados dessa pesquisa divulgada hoje, né? E quando a gente questiona, quando as pessoas foram questionadas, né, aí pelos pesquisadores em relação às fraudes do INSS, assunto que tomou conta aí da população brasileira nos últimos dias, né?
a maioria aponta o governo Lula como principal responsável por essas fraudes, né? A maioria ali, que eu digo, 31% da população, então, acha que é culpa do governo Lula toda essa confusão, toda essa bagunça, né? Todos esses descontos indevidos nas folhas de pagamento aí dos aposentados e pensionistas. Apenas 14% acreditam que o INSS, o órgão, tem a sua parcela de culpa. 8% culpam as entidades, né, que fraudaram aí a assinatura dos aposentados. 8% também, empatado ali, 8% da população culpa aí o governo Bolsonaro. Os aposentados que não conferiram os descontos antes, né, 1%, né, a população, os entrevistados falaram, olha, 1% da população, 1% dos aposentados, dos pensionistas tem culpa porque não conferiram ali esses descontos, né, não checaram se estava acontecendo alguma coisa irregular no contra-cheque. Por outros motivos, 12%, e não souberam ou não quiseram responder essa pesquisa, aí o número corresponde a 26%, portanto, destes números. E eu quero saber de você que nos acompanha neste momento, você aprova ou não? Você não aprova o trabalho do presidente Lula? Bom, eu quero que você responda a nossa enquete de hoje, viu? É muito simples, você está vendo que aqui embaixo, né, tem como se fosse uma caixinha preta, é só você clicar sim. Quer dizer que você aprova aí o trabalho do presidente Lula. Não quer dizer que você desaprova, que você não concorda aí com o trabalho que está sendo realizado pelo presidente. E aí, sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o cientista político, ele que é professor também do INSPER, Leandro Consentino. Leandro, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já queria te perguntar, na sua avaliação, né, qual o ponto mais preocupante desta pesquisa para o governo Lula? Boa noite a todos aí do Tempo, um prazer estar aqui com vocês. Acho que a grande questão que se coloca aí, sem dúvida nenhuma, é que há um componente estrutural do ponto de vista de uma desaprovação que já vem caminhando aí, como vocês bem mostraram há um tempo, um derretimento do ponto de vista das preferências, da popularidade do governo, e há um fator conjuntural, que eu acho que esse é o mais preocupante para o governo nesse momento, que vocês destacaram também muito bem, a questão da fraude no INSS está totalmente recaindo, ou em grande parte recaindo, sobre o governo Lula nesse momento. Então, acho que o grande vilão, vamos dizer assim, da pesquisa para o governo é a questão da fraude no INSS e como o governo tem patinado do ponto de vista de se comunicar com a população, sobretudo a população mais pobre, a população que mais dá aprovação ao governo Lula normalmente, para que ela entenda que entenda ou de alguma forma faça um juízo distinto de que essa fraude não é apenas responsabilidade desse governo. Se não mudarem essa percepção, a popularidade ou a impopularidade do governo tende a continuar aí mostrando resultados que o governo não gostaria de ver. Agora, essas oscilações, a gente pode chamá-las de normais, não? Uma oscilação, um ponto para cima, um ponto para baixo ao longo de um tempo, a gente pode considerar normal? Ou quando começa nessa cadência, nesse problema, nessa decadência, indo aí cada vez mais para baixo, isso pode ser considerado um problema sério, sobretudo pelo fato do ano que vem o presidente Lula dizer que já praticamente quer e vai ser candidato novamente. Está num momento muito delicado, a gente chegando aí ao meio do ano, chegando num momento muito importante para que ele tenha uma base para chegar no ano que vem, naturalmente, com força e com fôlego para poder convidar a população a votar nele de novo, né? Sem dúvida, quer dizer, a oscilação ela é até normal, ela é dentro do esperado, ela está na margem de erro, a gente pode chamar até quase que uma estabilidade. O problema é que ela, de alguma forma, não reverte aquela tendência que a gente já vinha observando nas últimas pesquisas. O que o governo esperava, sobretudo quando anunciou uma mudança na sua comunicação, é que chegasse agora ao meio do ano já com uma percepção mais positiva do ponto de vista da população, justamente pensando aí na sua reeleição em 2026. Porque se ainda a gente tem mais de um ano para as urnas, a gente tem menos de um ano para começar a montar aí os palanques, começar a filiar as pessoas nos respectivos partidos em que vão disputar cargos, lembrando que essa data lá por volta de abril do ano que vem. Então tudo isso coloca o governo numa tendência num compasso de espera muito importante e que não deveria estar
aí nas cordas do ponto de vista de popularidade para conseguir operar isso de uma maneira satisfatória. Então, do ponto de vista dessa pesquisa, é estabilidade, mas o filme que está mostrando é mais feio do que aquele que o governo gostaria de ver. Sandro, a desaprovação do Lula cresceu em faixas, né, onde o apoio já era, de certa forma, frágil, né, e pela primeira vez atingiu níveis inéditos entre eleitores católicos mais jovens e também menos escolarizados, né, grupos-chave aí, quando a gente pensa na questão eleitoral do petista, né, do atual presidente. A que nós podemos atribuir aí o aumento dessa insatisfação nesse grupo? Essa é a questão mais preocupante para o governo, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, ter visto um crescimento da sua impopularidade nas faixas onde tradicionalmente trafegava bem. Acho que a gente tem alguns componentes importantes. A despeito da economia ter aí sinalizado uma melhora do ponto de vista da opinião de todos os consultados, quando a gente olha para essas faixas, talvez essa melhora ou essa estabilidade na questão econômica não esteja atingindo da mesma forma. A gente sabe que a inflação, por exemplo, é muito mais cruel na baixa renda do que na média e na alta renda. Então, essa população que tradicionalmente é mais identificada com o governo pode estar sofrendo mais os efeitos da economia, os efeitos da carestia. Também a gente tem a questão do INSS, sem dúvida nenhuma, acho que ela depõe aí contra o governo em todas as faixas de aprovação, inclusive naqueles que de alguma forma davam uma aprovação maior ao governo. Então, também a identificação do governo com mais um escândalo de corrupção, né? Mais um, lembrando outros escândalos aí do ponto de vista da gestão do Partido dos Trabalhadores, pode estar fazendo algum impacto, pode estar crescendo algum impacto dentro da impopularidade do governo nesse momento. E aí, por fim, também, algumas declarações, algumas falas desencontradas sobre crescimento de impostos que a gente tem ouvido, até mesmo mobilizações aí do ponto de vista da oposição com relação àquela questão do PIX, que ficou aí gravada por muito tempo no sentido de que o governo iria taxar esse instrumento. Aí tudo isso, de alguma forma, pode estar permeando o imaginário coletivo, mesmo esses mais que dão mais aprovação ao governo, mas que, de novo, estão situados numa faixa mais vulnerável, podem ter sofrido esse impacto e podem estar, de alguma forma, buscando mostrar sua insatisfação e salientando essa impopularidade do governo nesse momento. Professor, vendo os números, né, a Quest mostra que a avaliação do presidente Lula melhorou no Nordeste, né? Era um dos pontos que estava preocupando bastante o governo, porque já vinha ali com uma reprovação alta, mas aí a Quest agora mostra que ele voltou a ser mais aprovado do que desaprovado no Nordeste. Queria saber do senhor isso, assim, apesar de o raio-x ser negativo, digamos assim, né, o resultado ali da pesquisa como um todo ser negativo para o governo, quando a gente foca especificamente no Nordeste, que é um lugar onde o presidente Lula tem uma boa aprovação historicamente, mas que estava tendo resultados ruins, a gente pode pensar esse ponto e destacar como um resultado positivo para o governo nesse momento? Pode pensar como um resultado positivo, mas é aquela coisa, né? Não é um resultado positivo surpreendente. Na verdade, de alguma forma, o governo conseguiu conter danos, né? Isso é uma notícia algo positiva, mas sem dúvida nenhuma não é aquela grande melhora que se esperava no início do ano em outras faixas de renda, em outros setores geográficos, aí como para além do Nordeste. O Nordeste já era algo tido como uma cidadela ganha pelo Partido dos Trabalhadores, pelo próprio governo Lula, né? Estar perdendo isso ao longo do tempo e agora recuperar não é necessariamente a melhor das notícias, é uma notícia que ajuda a contenção de danos. Agora o governo vai ter que trabalhar para que essa aprovação se mantenha e até se expanda dentro do seu reduto eleitoral principal, que hoje é o Nordeste do Brasil. Se vai conseguir ou não vai depender de uma série de coisas, inclusive os próximos indicadores econômicos que virão e, sobretudo, também a montagem de palanques e os acordos e apoios que terá nesse estado, né? Vamos lembrar que em 2026, para além da eleição presidencial, a gente terá a eleição para governadores de estado, para senadores da República, para deputados federais e estaduais. Tudo isso conta muito do ponto de vista de com quem o governo vai estar aliado e como essas lideranças podem ajudar ele, de alguma forma, a recuperar esses estratos de popularidade perdidos, tanto no Nordeste quanto em outros locais.
Pois é, agora, Leandro, quando a gente começou a conversar, você falava dessa questão da comunicação dele, né? Então, foi uma questão que foi muito discutida recentemente, a comunicação do governo Lula, que não estava funcionando, aí trocou-se a equipe de comunicação, o Lula ontem fez questão de conversar com alguns jornalistas ali em cima da hora, nada programado. A equipe do presidente está prometendo aí ele mais próximo, né? Inclusive, principalmente nas redes sociais, vídeos ali com o presidente conversando com as pessoas por meio dessas mídias, né? Você acredita que essa estratégia pode ser aí um caminho eficaz para gerar aí conexão do Lula com os eleitores dele? É um caminho importante, sem dúvida nenhuma. A grande questão é, primeiro, se o presidente consegue dar conta dessa mudança. Acho que aí tem fatores importantes do ponto de vista geracional também. Primeiro, que o Lula já não é mais um jovem, o Lula está alcançando quase 80 anos de idade, já não é mais tão fácil para ele manter essa rotina do ponto de vista de comunicação, coletivas, viagens, etc., como já foi um dia. Outra questão é essa interlocução com os mais jovens nesse instrumento, ou nesse ambiente, ou nessa rede virtual que a gente usa tão fortemente hoje, que o Lula também não estava acostumado nos seus primeiros mandatos, na sua trajetória política de outrora. Então, mudar essa chavinha não é tão simples assim. A gente está tratando com seres humanos e aí as pessoas têm a própria dinamicidade atrelada a outros meios. O Lula é um cara de palanque, é um político de outro momento, de outra época, não é aquele político tradicional de redes sociais que a gente tem hoje. Então, isso pode dificultar um pouco. Certamente é uma estratégia importante aproximar mais o presidente do seu eleitorado, dos seus apoiadores dentro do meio virtual. A grande questão é saber os limites dessa estratégia e o quanto que o Lula consegue utilizar isso bem. Só concluindo um terceiro ponto importante, é saber se isso, ao mesmo tempo, não se constitui um veneno, né? Quer dizer, à medida que a gente tem algo como um remédio do ponto de vista de uma dosagem, se a gente exagera nisso, isso pode se tornar um veneno. E aí eu digo no sentido de dar ali um microfone e deixar o presidente falar muita coisa. A gente sabe que ele gosta muito de improvisar, e improvisando muita coisa que hoje fica gravada nas redes sociais e não tem mais como fugir, pode ter aí algumas gafes importantes que pode ser que o efeito seja até contrário àquilo que essa equipe de comunicação está esperando. Então, acho que a conjunção de tudo isso deveria sinalizar que é importante, mas, ao mesmo tempo, deveria redobrar a preocupação do ponto de vista de como o presidente vai gerir esse novo tipo de comunicação com as redes. Aí. Tá certo, Leandro. Leandro Consentino é professor do INSPER, é cientista político. Muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado, por mais uma vez conversar aqui conosco. Uma ótima noite e até uma próxima. Eu que agradeço, uma boa noite a vocês e a todos os telespectadores do Tempo.